dos encontros vocálicos. Você vai ver que para estudar a acentuação gráfica, daqui a pouquinho a gente vai chegar à aula de acentuação gráfica, que é fundamental, e que precisa da aula de agora. Para você estudar as regras de acentuação, você precisa estar muito bem na diferenciação entre ditongo e hiato. Você precisa saber, por exemplo, a diferença entre um ditongo crescente e um ditongo decrescente. Você precisa saber, por exemplo, que eu não posso ter... Lembra que nós falávamos assim? Não sei se você falava assim, mas eu falava assim. E quando me disseram que não era para falar daquele jeito, o meu mundo caiu. Mas eu falava assim, quer ver? Eu falava assim, ó, ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Eu falava assim, eu era muito feliz com isso. Até que um dia eu descobri que não existem duas vogais na mesma sílaba. E eu queria ir atrás da pessoa que me ensinou isso. Sabe quando você se apega a conceitos e chega alguém e fala assim pra você, não é verdade? E você fala, pô, a única coisa, não é? Às vezes a única coisa que você sabe, a pessoa te tira. Fala, não é bem assim. Esse era um conceito que eu tinha e que pra sair foi uma luta. Então, se você, porventura, decorou que ditongo são duas vogais na mesma sílaba, esqueça. É o que nós vamos ver agora neste vídeo. Vamos lá. Encontros vocálicos. Encontros vocálicos são agrupamento de vogais ou de vogais e semivogais sem consoante intermediária. Há 3 tipos de encontros vocálicos: o ditongo, o tritongo e o hiato. Bom, então é importante você entender que... Vou começar pelo ditongo, tudo bem? É importante você entender que só pode haver... São 2 mantras que eu vou colocar aqui para você repetir e que vão ajudar você a não errar mais. O primeiro mantra é: não pode haver sílaba sem vogal. Então, esse é um conceito básico do vídeo anterior. Você já sabe isso, né? Não pode haver sílaba sem vogal. Né? Lembra? Você viu isso comigo no vídeo anterior. Eu falei, não posso, por exemplo, na hora de separar as sílabas da palavra afta, não posso colocar o F sozinho, né? Tá. Mas aí, agora você vai adicionar um outro conceito, que é um mantra que você vai ter que repetir também. Só pode haver uma vogal na sílaba. Só pode haver uma vogal na sílaba. Pronto, então, é muito importante saber isso, por quê? Porque disso decorre esse conceito de ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou seja, não posso falar que o ditongo seja o encontro de 2 vogais na mesma sílaba, porque 2 vogais não ocupam a mesma sílaba. Tudo bem? Então, ele vai ser o encontro de uma vogal e de uma semivogal, ou vice-versa. Você vai ver que a ordem pode mudar na mesma sílaba. Bom. Que maravilhas, jovem PJC! De pronto, de imediato e de supetão. Explica o porquê de o Senhor ter marcado a alternativa B como correta nesta questão. Aqui na alternativa 3, eles queriam saber a mesma regra de acentuação da palavra vôlei. Aí, como vocês podem ver, eu separei a palavra vôlei e identifiquei que a sílaba tônica está na penúltima sílaba da palavra, que é paroxítona. E eu identifiquei aqui também que, como vocês podem ver, tem uma sílaba tônica, tem um ditongo aqui, que é um encontro de uma palavra, de uma vogal semivogal e uma vogal. Aponta para mim onde está o ditongo na palavra vôlei. Aqui na oxítona, aqui na sílaba oxítona. Não é na sílaba oxítona, na última sílaba, porque a sílaba mais forte da palavra vôlei é a sílaba vô, palavra paroxítona. Então, aqui na última sílaba
o que você enxerga? Quem é a vogal e quem é a semivogal? A vogal é a letra E e a semivogal é a letra I. Maravilhas! Qual é a alternativa correta? Qual é a alternativa que segue esse padrão? É a letra B. Por causa que ela também tem um ditongo nela aqui, ó. Como vocês podem ver. Que é o encontro aqui das duas vogais, mas só que é uma vogal e uma semivogal. E é acentuada aqui num paroxítono. Ah, maravilhas! Então, você já derivou uma regra específica de acentuação gráfica das palavras paroxítonas. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em vogal e semivogal. É isso aí, ditongo. É isso aí. Quase que eu falo que você estava errado. É isso mesmo, tá corretíssimo. Terminada no encontro de uma vogal com uma semivogal ou de uma semivogal com uma vogal. Maravilhas, jovem PJC, preciosidade divina. O que mais que é conceito básico que você tem que saber? Ó, semivogal terá sempre som de I e de U. Então anote isso daí porque você também vai precisar desse conceito. Semivogal terá sempre som de I e de U. Não quer dizer que sejam as letras I e U. O som será de I e de U. Por exemplo, se eu digo assim, ó, mãe. Em mãe, veja, eu tenho um ditongo. Eu fui da vogal para a semivogal. Então, repare que o som da semivogal é sempre I. Então, veja, esse E aqui, foneticamente, é igual a I, tá bom? Mesma coisa quando eu digo assim, pão, ó, pão, vou comprar pão. Isso aqui é um ditongo que vai da vogal para a semivogal. Semivogal é sempre som de I ou de U, ó, pão. Esse U tem som de U. Isso é importante também, porque quando eu estudei isso, eu achava que isso tinha a ver com letra. Mas não tem a ver com letra, tem a ver com som. Então eu ficava achando que semivogal seriam sempre as letras I e U. Não! São os sons I e U. E você precisa saber identificar uma semivogal. Por isso que eu estou colocando aí, tá bom? Então, beleza. Já sei o conceito de ditongo, já sei reconhecer uma semivogal. Agora eu vou finalizar conhecendo os 4 tipos de ditongo: crescente, decrescente, oral e nasal.